Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um culto nesta noite chuvosa. Eu convido os irmãos que abram a Bíblia no Salmo 150 e eu peço que os irmãos fiquem de pé para que possamos orar, entregando a Deus este culto. A palavra de Deus diz... vamos orar primeiro. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui nesta noite, Pai, para te entregar mais um culto. Pedimos, Pai, que o Senhor se faça presente. Deus, em vão seria nós aqui estarmos, louvarmos, orarmos sem a sua presença. Pai, então nós clamamos ao Senhor Jesus, se faça presente nesta noite. Fale conosco, Pai, através da tua palavra. Receba a oração de cada um de nós, dos nossos irmãos. Pai, receba a oração dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, Pai, que estão assistindo em sua casa, que eles também possam sentir a sua doce presença. Pai, seja conosco neste culto, fale conosco nesta noite, meu Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou ler o Salmo 150. Então eu vou ler um versículo, os irmãos vão ler o versículo seguinte, e o último versículo, o versículo 6, nós vamos ler junto. A palavra do Senhor diz: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem seu magnífico firmamento. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a ira e a harpa. Louve-no com símbolos sonoros, louve-nos com símbolos ressonantes, todos. Ele que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve a Deus, meu irmão, nesta noite. Louve ao Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra está com o nosso irmão Tiago, que vai louvar a Deus. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos abençoou, permitiu que nós finalizássemos, estivéssemos aqui na sua casa para estar adorando e bendizendo o seu santo nome, amém? Como Deus é bom, graças a Ele nós estamos aqui. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Como diz o Salmo, nosso pastor Tiago leu aí, todo ser que respira louve ao Senhor, amém? Então que possamos estar nesse momento, meus irmãos, buscando estar adorando ao nosso Deus. Convido os irmãos a estarmos de pé, para que possamos estar adorando ao nosso Senhor, amém? Que Ele sonde nossos pensamentos, que nos ajude a caminhar com Ele. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, ó Pai. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra. E
Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-nos, ó Pai. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-nos, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Usa nossas vidas, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me,
Senhor, e usa-me, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés. Hoje não há maior prazer, Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas eu sei que é pouco, Senhor, mas ainda é pouco, eu sei, ao comparar tudo que o Senhor me deu, Pai. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, meu Pai, quero te ofertar, Senhor. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Muito obrigado, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Só o Senhor é digno, Pai, de toda a honra, glória e todo o louvor, Senhor. Amém. Glória a Deus.
porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém, irmãos? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu, Ele sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, palmas para Jesus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos falar o momento da mensagem nesta noite. E o tema da mensagem desta noite é a matemática do milagre. Nosso versículo inicial se encontra em Mateus. Nós vamos ler Mateus 14, do 13 ao 21. Essa é a primeira multiplicação de Jesus, a multiplicação dos pães. Se encontra em Mateus 14, do 13 ao 21. Mateus 14, nós vamos ler neste primeiro momento, do versículo 13 ao versículo 21. Mateus 14, do versículo 13 ao 21. Todos encontraram? Eu peço que fiquem de pé, por gentileza, em referência à palavra do Senhor Jesus, e vamos orar. Pai amado, nós estamos gratos ao Senhor por todos os louvores a Ti entoados. Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, nossa adoração. Obrigado, Deus, por esse dia, por esta chuva e por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus misericordioso. Peço ao Senhor neste momento, Pai, fala conosco esta noite através da Tua palavra. Fale a cada um de nós, Pai, que estamos aqui presentes.
a cada um dos teus filhos, meu Pai, que estão em casa, que estão assistindo neste momento. Vá falando aos corações, Pai. Assim nós oramos, meu Deus, em nome do teu santo nome, Jesus. Amém. Vamos ler então Mateus 14, do 13 ao 21. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouviram falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande a multidão, teve compaixão deles e o curou os doentes. Ao cair a tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê vocês algo para comer. Eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Tragam para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Podem se assentar. Então, meu irmão, aqui está relatado uma multiplicação de 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixinhos que alimentou uma multidão. E aí no versículo 21 falou de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então olha o tamanho dessa multidão. E é interessante a gente ressaltar, nós vamos usar esse versículo base. A mensagem de hoje vai se basear em Mateus. Mas aí se você abre a sua Bíblia, deixa eu ver onde que eu marquei aqui. Se a gente vai lá para Marcos, no versículo 6, Marcos 6, 35. Lá em Marcos 6, 35, do 35 ao 44, também faz o relato deste milagre de Jesus. E lá em Marcos 6, 34, foi um pouquinho mais profundo. Lá está escrito no versículo 35. Por isso já era tarde, os seus discípulos se aproximaram e disseram: este lugar é deserto, já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deles vocês algo para comer. Eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes o que comer? O que era um tenário, meu irmão? Um tenário era a moeda de troca, era a pessoa que trabalhava aí com um trabalho braçal, não sei qual trabalho, um trabalho braçal, talvez uma construção daquele tempo. Durante um dia de trabalho, ela ganhava um tenário. E aqui os discípulos questionam Jesus: mas para a gente dar o que comer, nós teremos que gastar 200 denários. Eles questionaram. E aí, meu irmão, se a gente abre nesse mesmo versículo, lá em João, vão aí para João 6, no versículo João 6, do 1 ao 15 está relatando. A gente não vai ler tudo, é só para que vocês possam entender. Lá em João 6, no versículo 5, é relatado este mesmo milagre, só que com um pouquinho mais de detalhes. Lá em João 6, no versículo 5, está escrito: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe. Aí aqui Jesus já faz uma pergunta para Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Versículo 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já sabia em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um comesse um pedaço. Então está vendo como um evangelho vai completando
o que está escrito no outro, aqui já disse que Jesus fez uma pergunta para pô-la à prova, e ele responde, 200 denários não seria suficiente. E você continua lendo aí no versículo 8, outro discípulo, porém, André, irmão de Simão, tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? E aí a gente descobre no Evangelho de João, que lá no milagre que eu vou tratar em cima do Evangelho de Mateus, apareceu um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E como que 5 pães e 2 peixinhos poderia alimentar 5.000 homens, sem contar as mulheres, porque mulheres naquele tempo não entravam no censo comum, não sei se vocês sabiam disso, mas naquele tempo mulher não era contada, era só em cima de homem. Olha que coisa, meus irmãos, olha que situação. Então, como que 5 pães que um rapaz tinha e 2 peixinhos poderia alimentar? E aí nós entramos no tema da mensagem, que é a matemática do milagre. E na matemática nós temos 4 operações básicas, que é diminuir, somar, dividir e multiplicar. E aqui, a primeira operação da matemática, que nós vamos falar da matemática do milagre, é aí, pode voltar, a gente vai fazer os comentários em cima do Evangelho de Mateus. É diminuir a hipocrisia, até acabar com ela, meus irmãos. No versículo 15, ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Será que os discípulos estavam preocupados com a multidão estar com fome? Será que essa era a preocupação maior? Como será que era essa preocupação? Talvez ali os discípulos poderiam estar assustados, porque no contexto anterior aqui, no livro de Mateus, você vai ver que o João Batista havia sido morto pelo rei. Talvez ali eles estavam com medo de algo de ruim acontecer com eles, eles mataram o João Batista. Ou às vezes, aqueles discípulos, na verdade, só queriam se livrar de um problema. Por onde Jesus ia, as pessoas viam aqueles sinais milagrosos, aqueles milagres de Jesus, e queriam se aproximar de Jesus. E talvez ali naquele momento, a reação deles era com Jesus, com a multidão. Será que a multidão está mesmo com fome? Será que eu estou preocupado se eles estão com fome ou é porque eu não quero problema? Mas Jesus sabia. E olha a resposta que Jesus dá. Eles não precisam ir, no versículo 16. Eles não precisam ir. Eles não precisam ir. Tudo já estava realizado no plano de Jesus. Na ótica de Deus ali, aquela multidão com fome, ou vocês acham que Jesus já não sabia de tudo o que aconteceria? Ele sabia. Ele sabia o que estaria por trás. Ele sabia que apareceria aquele rapaz. Tem até uma música da banda 4x1, que eles cantam lá, nem sempre se sabe, detalhes de um milagre. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Banda 4x1. Deus já sabia de tudo, mas os discípulos ali, Senhor, mande embora essa multidão para que eles possam se alimentar. Como assim vou mandar embora? Eles precisavam ali de receber a palavra do Senhor. Não é mandar embora, não. Eles precisavam estar ali para ouvir mais de Jesus naquela noite. Mas os discípulos queriam se livrar. Mas Jesus disse, eles não precisam ir. Deles vocês há algo para comer. Nós temos que lembrar, meus irmãos, de o que se encontra lá em Isaías 29:23. A palavra do Senhor diz, esse povo que se aproxima de mim, com boca me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A oração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Meus irmãos, se eu quero viver
o milagre de Deus, se eu quero ver a matemática do milagre na minha vida, que neste caso foi a multiplicação, eu preciso deixar de lado a hipocrisia. Quantas pessoas, meus irmãos, antes de se converter, gastavam tempos e mais tempos em bares. Aí o culto demora 1h30, 1h40. Nossa, o culto demorou muito. Espera aí, como é que eu quero ver o milagre de Deus na minha vida se num culto demora muito? Às vezes a pessoa passa a noite em boate, passa a noite, eu não sei aonde, é tanto lugar ruim que tem aí fora. Meus irmãos, quantas pessoas perdem tudo no mundo, seja com vício, tá? Tem gente que pensa que o vício não destrói, não. O vício destrói, leva tudo, seja o vício em álcool, seja o vício em fumar, o vício destrói a pessoa. Aí depois, não, agora eu me converti, mas eu me converti até qual ponto? A palavra do Senhor aqui, ela é dura. Esse povo que se aproxima de mim e me honra com os lábios, mas o coração está longe. Se eu quero viver o milagre, primeira conta aí, eu tenho que diminuir essa hipocrisia. Quando eu falar de Deus, eu tenho que realmente acreditar. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes nós falamos que acreditamos. Às vezes a gente fala, não, eu recebo isso para a minha vida. Mas lá no fundo, lá naquele pedacinho do coração, no fundo a gente sabe, isso não tem jeito. Meu irmão, seja sincero com cada um de vocês. Será que é só eu que penso assim? Seja sincero. Às vezes, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus fala, olha, tem jeito, há uma chance para você. Será que eu recebo integralmente ou lá no fundo eu penso que não tem jeito? Muitas das vezes nós somos hipócritas comigo mesmo. Porque com a minha boca eu estou confessando, mas no meu coração, que Deus conhece o coração, eu não estou acreditando. Então a gente tem que fazer uma autoanálise conosco. Porque a primeira operação é isso. Os discípulos aqui, será que eles estavam preocupados? Não, eles não estavam, mas Jesus sabia, porque Jesus sabe de todas as coisas. O segundo ponto, diminuir a hipocrisia. O segundo ponto na matemática do milagre, somar responsabilidade. Jesus foi muito enfático. Eles não precisam ir. Deles você há algo para comer. E a gente leu lá em Marcos, João, que Jesus faz a pergunta, e quanto quer gastar? E Filipe diz, se gastar 200 denários, talvez não dê certo. Talvez não dê certo. Talvez com 200 dias de trabalho. Pensa bem, meu irmão. A gente trabalha 5 dias por semana, para quem não trabalha sábado e domingo. 5 dias, vezes 4 semanas, dá 20 dias no mês. Desconta os feriados, que às vezes a gente não trabalha no feriado. Tem pessoas que trabalham, tem pessoas que não trabalham. 200 denários era 200 dias de trabalho. Se você trabalha 20 dias no mês, você ia gastar 10 meses de trabalho. O ano tem 12 meses. Senhor, talvez nem com 200 denários a gente consiga. Não, isso não é minha responsabilidade. Mas Jesus disse, dá-lhes o que comer. Às vezes, nós como igreja, nós somos covardes, tá? Às vezes a igreja de Deus é covarde, porque a gente vê um problema lá de fome, de falta de emprego, disso e daquilo, e joga para o governo. Não, peraí, a culpa não é da igreja. A culpa é do governo que é ruim. A culpa é do governo que é corrupto, é culpa deles também. Mas a igreja também tem culpa, sabe por quê? Será que nós, como igreja, como que está sendo a nossa responsabilidade de orar, meu irmão, pelas autoridades constituídas? Meus irmãos, quantas igrejas tem aqui, não só no Rio de Janeiro, se você vai nas cidades do interior, é uma do lado da outra, é uma aqui, outra ali, mas espera aí, qual é o papel? Está alimentando? Está alimentando o próximo? O que está sendo feito? Não, e eu não vou. Porque quem tem que alimentar, peraí, não é comigo.
Isso aí é o governo que é culpa do governo, não é minha responsabilidade. Não, o governo tem que ser melhor e tem que, sim, é o governo, mas é também da igreja. É também da igreja, é papel da igreja também. O que está no alcance seja feito. E principalmente, se pode dar o alimento, dê o alimento. Aqui Jesus deu o alimento. Jesus aqui alimentou através do milagre. Ele foi lá e proveu, que a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, o milagre da multiplicação. Mas e o que mais que está no alcance? A igreja tem orado, meu irmão? A igreja tem orado? Olha, nós vamos passar domingo, dia 15, por eleições. Eu não vou votar. Eu não vou lá em Minas votar e eu não transferi o meu título para o Rio. Para vereador, eu tinha uma pessoa que eu ia votar, que ainda pegou o plano, ainda me perguntou: o que você faria para ser eleito? Eu falei, o cara fez a risca, o Marcelino. Ele de vez em quando assiste os cultos. Eu votaria, mas para prefeito eu também não tenho. É tão difícil você falar: eu vou votar no fulano. Aí você olha lá, fala: poxa, mas o fulano, eu vou no Beltrano. Aí você pesquisa um pouquinho e pensa: poxa, mas o Beltrano é complicado mesmo. É cada dia que passa mais difícil. Mas nós, como igreja, temos que orar. Porque se a gente não ora, a gente cai no ponto anterior. E qual que foi o ponto anterior? É a gente não acreditar conosco. É a nossa incredulidade. Porque no fundo, não estou falando para ninguém. O primeiro que eu estou falando aqui é para mim. E se cada um se identificar... Mas no fundo, quando a gente pensa em orar para a política, e orar pela nossa cidade, no fundinho lá do nosso coração a gente pensa: poxa, mas eu já orei tanto e não teve jeito. Não muda. Sai um, entra outro, e é tudo corrupto. Mas na boca a gente fala que ora, mas no fundo do nosso coração a gente está lá descrente, está lá incrédulo. Então, meu irmão, isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós, como igreja de Deus aqui na terra, como igreja, independente da placa A, placa B, placa C ou placa D, nós temos a responsabilidade, sim. Se pode levar o alimento, leve o alimento. Se pode correr atrás, vá, corre, principalmente intercedendo. A palavra do Senhor nos ensina a interceder, a orar pelos que lá estão, orar pelas eleições. Ontem foi feito um jejum aqui com as mulheres pelas eleições, pela nação. Glória a Deus por isso. Que todas as igrejas do nosso país acordassem para isso. Olha, vocês pesquisem depois, com calma, na casa de vocês, as Coreias. Pesquisa quem é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Depois da Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria, você vai ver que uma Coreia é próspera e a outra não. E você vai pesquisando depois, você vai ver que depois da Segunda Guerra Mundial, que no início da Guerra Fria, houve uma divisão muito grande. Uma potência capitalista e outra socialista. E uma dessas Coreias, ela se virou para Deus. E a outra não pode. A outra tem uma pessoa, um governante que não deixa o evangelho chegar. E essa Coreia, é a igreja da Coreia do Sul, eles oram 24 horas por dia. E não é a igreja A, ou a igreja B, ou a igreja C, não. É a igreja que se diz igreja do Senhor. Eles são tão organizados que todo dia do ano, uma determinada igreja está orando e divide entre os irmãos. E durante 24 horas por dia, no ano todo, eles estão orando. Aí você vê a diferença. Como que foi a pandemia lá? Teve pandemia, sim, mas eles foram exemplos lá nas testes, foram exemplos de várias outras coisas na prevenção. Será que foi à toa? Porque eles são mais inteligentes? Ou será que foi a igreja orando? Então, igreja, nós, igreja do Senhor, precisamos somar na responsabilidade. É culpa dos governantes? Infelizmente. Você olha para esse estado aqui do Rio de Janeiro, poxa, que estado bonito. Você vai na Serra do Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, poxa, que lugar bonito, assim, dedo de Deus. Você está aqui no Rio de Janeiro, na capital, que cidade bonita. Você vai na região dos lagos, poxa, só praia legal, bonita. Você vai em Campos,
é a maior bacia de petróleo aí que alimenta o Brasil. Você vai para cá, para a Costa Verde, só lugar bonito. Como que Deus foi bom? E às vezes entristece, fala, poxa, entra um, sai outro. Entra um, sai outro. E nada melhora. Olha, deixa eu comentar um negócio com vocês. Há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, gasolina e etanol aqui no Rio, ó, era muito mais barato do que o de Minas. Muito mais barato. O ICMS lá era nas alturas de combustível, eu acho que é 30%. E aí começou a entrar governo corrupto, entra um, sai outro, sai outro, tudo corrupto, tudo prestando a justiça. E aí eu estudando outro dia, eu fiquei até assim, eu ouvi na televisão falando, e depois eu fui pesquisar se era verdade, falando que o combustível do Rio, o Estado não cobre ICMS. Eu falei, que? Não cobre, tá esse valor? Imagina se tivesse a mesma tarifa de Minas, ninguém andaria de carro aqui nessa cidade. Por que, gente? Por quê? Por que então que não tem a bênção? O que está acontecendo, meus irmãos? Não pode, a gente não pode aceitar isso. Nós, como igreja de Deus, nós temos que orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, e somar na responsabilidade, e pedir a Deus que entre pessoas diferentes. E eu não estou falando aqui que o diferente é o A, o B ou o C, não, eu não conheço ninguém. Às vezes eu vou confiar no cara e vou me enganar. Eu não sei quem é bom ou quem não é. Eu posso ter minha opinião, mas eu não conheço a pessoa, mas Deus conhece, Ele sabe o que é o melhor. E o que eu tenho que fazer então? Orar, interceder, somar na responsabilidade, não deixar para lá, não é comigo, não é por aí. E o outro ponto, terceira, diminuir, somar, dividir os recursos. Versículo 17, e eles disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Tragam-nos para mim, disse ele. Tragam-se para mim, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, e em seguida deu os discípulos, e estes a multidão. Olha, antes de nós vermos a multiplicação aqui, que aconteceu, primeira coisa que ele fez foi dividir os recursos. O que tinha ali, meus irmãos? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. E antes de nós vermos a multiplicação, está falando o quê? Que Jesus, ele divide. Ele divide. Imagino eu, tentando mentalizar essa cena na minha mente. Imagino eu com Jesus, com aqueles pães, dividindo, colocando aqueles pães no cesto, e os pães continuavam na mão dele. Gente, é só Deus. Gente, às vezes, se eu contar para vocês aqui, que eu conheço pessoas que estão desde o começo do ano, fazendo comida, fazendo janta, com o mesmo gás. Talvez muitos não acreditariam. Se eu falar, eu conheço pessoas que se alimentam e que 5 quilos de arroz durou até o início desse mês. Eu conheço pessoas que eu vê lá tudo acontecendo, eu conheço. Mas talvez se eu falar aqui, lá no fundo, se pense, não tem jeito. No mínimo não comi em casa. No mínimo, não. Eu conheço, gente. Porque Deus faz. Pense Jesus dividindo, a gente tem que ter a ideia disso. O pouco com Deus se torna muito. O pouco com Deus se torna muito. Mas tem que se aprender a isso, ao repartir. E Jesus repartiu o pão. E tendo dado graças, vamos lá onde está aqui, versículo 19. Tomando os 5 pães e olhando para o céu, deu graça e partiu-os. Ele foi partindo e deu os discípulos lá. Meus irmãos, às vezes nós temos que colocar os nossos recursos na mão de Deus.
Às vezes nós temos que colocar os nossos recursos na mão de Deus. Aqui, lá no Evangelho de João, a gente foi entender que apareceu um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Esse rapaz que apareceu e colocou o recurso dele na mão de Deus. Deu para o discípulo levou para o mestre, para daqui a pouco a gente falar no próximo ponto. E aí, como vocês todos sabem, na Bíblia tem um exemplo de um jovem, que foi o jovem rico. E o jovem rico dividiu o que ele tinha? Sim ou não? Não. Abram aí, vamos lá comentar rapidinho. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Aí está falando, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá à venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, siga-me. E olha o que ele continuou dizendo. Depois disso, ele ficou abatido, afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. E Jesus continuou dizendo. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Então, esse jovem, ele não entendeu a melhor parte. Ele não entendeu. Jesus falou no versículo 21, vai e venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois você siga-me. Meu irmão, ele não quis dividir o que ele tinha. Olha, não sei o que cada um de vocês pede aqui para Deus. Qual o milagre que você quer dele nesta noite? Acredito que cada um de nós tenha algo para pedir. E se for a vontade de Deus, meu irmão, se for a vontade dele, cada um de nós aqui pode ficar rico, cada um de nós aqui pode ter o carro do ano, pode ter o melhor que essa terra tem a oferecer, terrenamente falando. Mas o maior milagre de Jesus, o maior milagre que a gente possa querer ter é a vida eterna. Mas esse jovem rico não entendeu. Ele não entendeu porque o amor dele estava no dinheiro que ele tinha. O amor dele estava no dinheiro. O amor dele estava no dinheiro. Então ele não queria dividir porque o amor dele estava ali. Esse jovem aqui cai naquele exemplo que eu falei lá de Isaías 29:13. Com a boca confessa: ah, Senhor, eu obedeço desde a minha adolescência, eu não mato, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas vai falar isso para Jesus, meu irmão. Ele conhece até mesmo que nós não conhecemos de nós mesmos, ele sabe. E vai tentar argumentar com ele. Ele pegou lá, ó, é aqui. E o jovem não dividiu, e com isso perdeu o maior milagre que ele podia ter, a vida eterna. Em determinado momento de nossas vidas, pode acontecer isso, de ser provado. Como eu li, e Jesus colocou Filipe à prova. Como vamos comprar? E Filipe falou: talvez 200 denários. Aqui Jesus colocou esse jovem à prova também. Na nossa vida nós também podemos ser colocados à prova. Então nós temos que estar atentos a fazer a vontade de Deus em nossas vidas. E a quarta operação, falamos de subtração, diminuir, somar, dividir. Depois de tudo isso, meus irmãos, veio a multiplicação. A multiplicação não é o homem quem faz. A multiplicação não é de homem, é Jesus. Quando o homem de todo o coração vai lá diminuir, Deus, eu quero tirar essa incredulidade do meu coração.
Eu quero verdadeiramente crer que o Senhor está comigo. Deus, eu assumo a minha responsabilidade como igreja. Eu não quero jogar minha responsabilidade para frente, a ponto de dividir, meu Pai. O que o Senhor mandar, eu dividir. Aí vem a multiplicação, a tão esperada multiplicação. Meus irmãos, aos olhos humanos não teria jeito, mas nós lemos que todos foram alimentados e ainda sobrou 12 cestos. O que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres. Meu irmão, a multiplicação só quem faz é Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Conta os milagres de Jesus. O que era a parte humana, Ele não deixou que seja feita a parte humana. Mas a multiplicação é Deus. Nós podemos ir com a nossa pequeneza. Somos pequenos, somos falhos, temos muito que melhorar. Mas o que é nosso, a gente tem que fazer. Ontem, como que Deus trabalha, meu irmão? Precisei e fui visitar uma irmã, muito querida aqui da igreja, porque eu estava preocupado. Fui visitando, e na volta, eu conversando com a minha esposa, aí veio uma pessoa, do nada, começou a falar. Falou. E eu só ouvindo a história dela, de uso de drogas, que quer vencer o vício, e isso, e aquilo. E aí eu vim conversando, até que eu parei aqui na porta da igreja. A gente estava subindo a rua. Eu falei, viu, Maria Paula? Nós pensamos que nós fomos visitar a irmã, mas a gente tinha um horário marcado, era com esse homem. Era com ele, não era com ela. Ela só foi um instrumento. A gente só ficou preocupado com ela para a gente chegar até esse irmão. E meu irmão, como que Deus trabalha? Agora eu, com a minha pequeneza, como é que eu ia saber que ia ter uma pessoa assim, assado, esperando? Eu nunca ia saber, mas Deus sabe. Agora a gente está que estar com o ouvido pronto. Fiquei preocupado com a irmã. Ela mandou uma mensagem assim, assado. Eu falei, não está respondendo. Não, vamos lá. E fomos. E Deus colocou um outro. E a gente orou. Tivemos a oportunidade de orar, de conversar. E ele foi evangelizado para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. E eu estou com muita esperança de que ele vai voltar. Tenho muita esperança que a palavra foi tocada e que ele vai voltar. Em nome de Jesus. Se não for para cá, meu irmão, não tem problema. O reino é de Deus. Olha só, o reino é de Deus. Se agora, neste momento, em alguma outra igreja, a pessoa levantar a mão para Jesus, nós estamos ganhando. Nós estamos evangelizando. O reino é de Deus, meu irmão. Não, o reino é de Deus, a obra é de Deus. Mas nós temos que ter essa ciência. Deus vai preparar. Só que a gente vai ter que estar disposto a ter essa vontade de aceitar, de fazer a nossa parte. Quer outro exemplo? Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro. E lá no milagre de Lázaro, Jesus disse, tiram a pedra, removam a pedra. No poder de Jesus, ele podia piscar o olho e a pedra ser removida. Podia. Mas ele falou, não, vocês podem remover a pedra, a parte humana você faz. A minha parte do milagre é comigo, mas a parte humana vocês podem fazer. Olha, meus irmãos, eu tenho certeza que muitos aqui têm algo para pedir para Deus, que estão pedindo algo para Deus. E Ele é um Deus poderoso para fazer. Ele é um Deus que pode todas as coisas. É o Deus criador dos céus e da terra. Olha o tamanho disso. É o Deus que fez o mar vermelho se abrir. É o Deus que livrou o povo de Israel das mãos de diversos perseguidores. Enquanto eles estavam na obediência, Deus sempre os livrava da mão do inimigo. Esse é o Deus que nós servimos. E isso que você está pedindo aí, meu irmão, isso não é nada para Deus. Isso que você está pedindo, isso não é nada. Mas Deus não está fazendo. Deus, então a gente tem que analisar, está no tempo de Deus? Ele sabe o tempo, Ele sabe quando que vai ser o melhor.
Mas o que está na minha mão, eu estou fazendo? Meu irmão, ore com fé. Quando for orar, ore com fé. Se não tem fé suficiente, se lá no fundo ainda tem aquela dúvida, porque às vezes nós somos seres humanos, às vezes fica uma dúvida assim no fundo lá do nosso intelecto, do nosso coração, pensando que não é possível. Peça a Deus que jogue por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que caia a dúvida por terra. Diminua a dúvida, a hipocrisia. Em nome de Jesus. E creia que Ele vai fazer. Creia que o milagre vai chegar. Que porque para Deus, meu irmão, Ele pode tudo. Ele é o Senhor. Ele continua sendo o mesmo. Eu gosto sempre de falar esse versículo, né? Que Jesus é o mesmo, Ele é mesmo, Ele pode fazer. Para Deus não há impossível, Ele pode todas as coisas e Ele continua fazendo. Mas o que está no nosso alcance nós temos que fazer. Ah, não, mas eu não tenho dúvida. É porque Deus não me respondeu. Então continue buscando, perseverar em oração. É assim que diz? Alegrei-vos na esperança. Tem mais uma parte do versículo que eu não me lembro. E perseverar em oração. Continue orando e espere o tempo de Deus, que o milagre vai chegar. Irmãos, eu peço que vocês, cada um de vocês, fiquem de pé. Eu estou aqui, os irmãos aí, que sempre que me pedem oração pelo WhatsApp, sempre que os irmãos pedem oração, eu vou lá, escrevo o nome e coloco aqui junto com os demais pedidos da igreja, tá? A gente ora, mas eu também coloco aqui cada pedido de oração. E eu quero orar pela sua vida, também aqui, por esses nomes que estão aqui, por esses pedidos. E enquanto eu estiver orando, meu irmão, ore também aí no seu local, você que está na sua casa, ore também. Meu Deus, como o Senhor é bom. Deus, como o Senhor é um Deus grande, misericordioso, e nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Deus nos ensine, Pai, a que a cada minuto, a cada segundo, nós possamos estar mais próximos do Senhor. Pai, que caia por terra a dúvida, que às vezes lá no fundo a gente tem dúvida, nós temos incertezas. Caia por terra a dúvida, essa hipocrisia, Pai, nós não aceitamos isso em nossas vidas. Nós queremos orar com mais fé, orar com mais convicção de que o Senhor continua cuidando, porque o Senhor sim está cuidando, o Senhor sim está provendo alimento e provendo tudo em nossas vidas, Pai. Pai, nos ensine, Pai, a buscar mais responsabilidade, não às vezes correr da responsabilidade, dizer que não é conosco, que não é com a igreja, não, Pai. Nos ensine a ser mais responsáveis, a somar na responsabilidade e saber que os problemas sociais também são nossos problemas e não só do governo, também é problema da igreja, Pai. Nos ensine, Deus, a então orar mais pelos governantes, em nome de Jesus. Pai, nos ensine a dividir os nossos recursos para que assim sejamos plenamente abençoados pelo Senhor, Pai. Pai, nós estamos aqui, cada um de nós, Pai, com certeza tem um pedido no fundo do coração, um pedido aqui para fazer ao Senhor Jesus, Pai. Pai, nós temos plena convicção de que o milagre é só com o Senhor. Pai, o que está no nosso alcance, nós corremos, nós vamos atrás, nós pegamos filas, nós às vezes somos maltratados, isso é o que está no nosso alcance. Mas, Pai, depois disso é com o Senhor, é o Senhor que move o juiz, é o Senhor que move o desembargador, é o Senhor que move o diretor, é o Senhor que move lá naquele órgão público, e nós clamamos ao Senhor que o Senhor mova em nome de Jesus, meu Pai. Vá tocando, Pai, vá tocando agora em quem precisa ser tocado, em nome de Jesus, Pai. Pai, a tua palavra diz que Daniel orou e durante 21 dias a bênção não chegou, porque os principados, os príncipes da Pérsia, os demônios, eles estavam ali segurando a bênção de Daniel. E o que Daniel fez? Daniel continuou orando até que Deus enviou Miguel, que é o anjo de guerra. E, Pai, nós clamamos aqui neste momento, tudo que tem segurando a bênção do meu irmão, tudo que está segurando aqui a bênção da minha irmã, Pai, envia Miguel para guerrear. Miguel é anjo de guerra, guerreie contra esses principados, contra essas potestades malignas, e que a bênção chegue em nome de Jesus, Pai. Eu te entrego, Pai, aquela porta do INSS neste momento, Pai, vá tocando.
Pai, quem estiver ali segurando, Pai, tudo que tiver contrário, que tiver contra, Pai, eu clamo como igreja do Senhor, como autoridade que foi dada à igreja do Senhor, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor vá tocando neste momento, Pai. Tocando aonde que precisa ser tocado e que a bênção chegue para a honra e glória de Jesus, Pai. Assim como chegou para Daniel, ele continuou orando, que chegue também, Pai, para a honra e para a glória de Jesus, Pai. Oh, meu Deus, aqui eu te entrego, Pai, esses pedidos de oração. Pai, tem pedidos de oração aqui de irmãos que estão em busca de uma cura, de irmãos, Pai, que vão passar por cirurgia neste momento. Oh, meu Deus, pessoas aqui que estão vendo a sua família sendo destruídas por causa de vícios, Pai. Oh, meu Deus, quantas famílias que são destruídas por causa de vícios, Pai, seja com drogas, seja no alcoolismo, mas Deus, a Tua palavra diz que Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo é a verdade que salva, é a verdade que cura, é a verdade que liberta, Pai. Então aqui, Pai, eu te entrego esses pedidos de oração, Deus, desses irmãos aqui que precisam ser libertos, seja do vício de droga, seja do vício de álcool, ou de qualquer outro vício, Pai, dê a libertação, em nome do Teu santo nome, Jesus. Vá tocando, e quando a pessoa quiser fumar, e quando a pessoa quiser beber, que ela sinta nojo, em nome de Jesus, Pai. Vá tocando, vá libertando, Pai, as pessoas que se sentem vazias, que se não usam droga, se sentem vazia, que se não bebe, se sente vazia, Pai, que o Senhor, que Jesus Cristo console, que Jesus Cristo preencha o vazio e dê ali, Pai, a tranquilidade, em nome de Jesus, Pai. Te entrego também, Pai, as pessoas, Pai, que estão buscando aqui, Pai, a cura. Deus, quantas pessoas aqui, Pai, estão enfermas nesses pedidos? Quantos familiares, Pai, que nós temos, Pai, que estão enfermos, e às vezes o médico disse que não tem mais jeito, o médico disse que tem que ser só a base de remédio, mas não, Pai, nós confiamos num Deus que cura, independente de qual seja a enfermidade. Nós confiamos num Deus, Pai, que pode todas as coisas, inclusive curar. Oh, meu Pai, tenha misericórdia, Deus. Deus, eu peço ao Senhor, perdoe-nos pelas nossas falhas, porque nós somos pecadores. Mas, Deus, eu peço perdão. Perdoa, Pai. Oh, meu Deus, não tenho palavras para te engrandecer. Deus, o Senhor é grande. Deus, o Senhor é santo. Deus, o Senhor é misericordioso. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou a ponto de entregar Jesus lá na cruz, por amor a cada um de nós. Deus, obrigado, porque às vezes, mesmo sem saber, o Senhor está nos livrando. Às vezes, sem saber, o Senhor está livrando de um mal, livrando de uma bala perdida, livrando de um assalto, e a gente não reconhece. Mas o Senhor está sempre lá conosco, provendo todas as necessidades, provendo tudo, Pai. Obrigado. Obrigado, Deus. E assim, Deus, nós oramos, sendo gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estamos aqui encerrando esse culto. Muito obrigado por cada um de vocês que veio aqui, que compartilhou, que assistiu em casa, você que assistiu aqui conosco. Que Deus abençoe aí a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Talvez você está nos assistindo aí, é novo, quer fazer um pedido de oração, meu irmão? É só você entrar em contato conosco. Nós ou vamos te ligar, ou você pode escrever que a gente coloca o seu nome no pedido de oração. Fique à vontade. E, meu irmão, olha, não deixe de buscar mais de Deus. Não deixe de procurar mais de Deus, porque é só nele que a gente vai ter todas as nossas necessidades totalmente satisfeitas. Não é em nenhum outro lugar. E aí, domingo, nós teremos culto,
se assim Deus permitir, às 18 horas e 30 minutos. Às 18 horas, meu irmão, você que vai vir participar do culto e tem condições, venha orar pelo culto. Tem sido uma bênção a intercessão pelo culto. As irmãs estão orando lá embaixo, mas não é só para a irmã, meu irmão. Você é homem, você é menino, menina, quer vir, venha orar. Não deixe de orar, de buscar mais pelo culto. E nós vamos encerrar. Fique de pé só mais um minuto que vamos encerrar. E quando eu encerrar, eu vou aqui finalizar o áudio. E eu quero dar uma palavra rapidinha para os irmãos que estão aqui presentes. É coisa rápida, tá bom? Deus, muito obrigado porque o Senhor falou conosco. Pai, nos dê uma noite de sono guardado, que possamos dormir, que possamos descansar. Nos dê a paz, nos dê a tranquilidade. As pessoas, Pai, que vão trabalhar amanhã, que o Senhor leve guardado em segurança para o trabalho. Dê a tranquilidade, esteja com cada um dos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas sempre. E a igreja diga amém. Glória a Deus.